que é essa notícia aqui, ó. Para quem é do Brasil aí, sabe que não tá muito fácil aqui, estamos em ano de eleição, etc e tal, algumas coisas vão acontecendo no decorrer do ano. Novamente falando, não sou nenhum canal político, então não tô aqui para falar de presidente nem nada e, nossa, sou pró-Bolsonaro, pró nada, não sou pró nenhum. Bit Notícias. Deputado brasileiro apresentou projeto para alterar a lei sobre criptoativos no país. O deputado federal brasileiro Paulo Martins apresentou um projeto de lei que propõe ampliar o uso de moedas digitais no país como meio de pagamento, bem como poderes judiciais para confiscos. Para quem é novo aí, não sabe muito bem esse lance de confisco, eu vou tentar relembrar algumas pessoas. Eu já falei sobre isso aqui no canal, inclusive, tá? Plano Collor de Mello, para quem não conhece. Isso daqui, ó, 6 de março de 1990, no jornal O Globo. Collor bloqueia o dinheiro de todo mundo, tá? Isso aqui aconteceu. Se você perguntar pro seu pai hoje, você que é de menor que tá assistindo essa live, e perguntar pro seu pai, pro seu avô, pra sua mãe, que passou por esse tempo, anos 90, eles vão relembrar tudo com você sobre esse cara aqui, ó, Collor de Mello. Esse cara foi responsável por um confisco na poupança da Caixa na época, porque o Brasil estava indo de mal a pior com a inflação e ele fez a aprovação de um confisco, tá? Um confisco, onde esse confisco, cara, ó, aqui, ó. Choque do plano Collor é a maior de toda a história. Governo retém 80% do over e limita a 50 mil saque bancário da poupança. O cara limitou o saque que as pessoas poderiam fazer na época. Isso foi um confisco. Esse dinheiro não voltou para as pessoas, tá bom? Teve pessoas, cara, que se suicidaram na época. Pô, não consigo abrir uma imagem grande aqui? Tá aqui, ó. Na época, tava acontecendo muita remarcação de preço por causa da inflação que estava acontecendo. Então, o que acontece? O Collor trouxe essa reforma na época e acabou destruindo mais ainda aí a economia do nosso país. E quando eu trago isso, cara, é para mostrar para vocês outra coisa, tá? Deixa eu até fazer uma pergunta para vocês e me responda aí. O que na sua opinião você acha que deveria ter sido feito com esse presidente na época quando ele fez o confisco? Ele bloqueou o dinheiro de todo cidadão brasileiro que tinha dinheiro na poupança, onde a maioria da população brasileira teve dinheiro na poupança, na Caixa, né? O que você acha? Ele deveria ser preso? Ele deveria ficar solto? O que deveria ter sido feito com esse presidente? Porque ele era presidente aqui, né? E ele autorizou o confisco, esse dinheiro não voltou, muitas pessoas se suicidaram por causa disso, se mataram, etc e tal. Deixa aí nos comentários aqui o que você acha que deveria ter sido feito com esse presidente. Cara, foi sacana, né? Imagina você acordar e simplesmente o presidente falar que o dinheiro da sua conta vai ser bloqueado. Vamos precisar bloquear esse dinheiro para poder melhorar o nosso país, né? Então você só vai poder sacar 50 mil reais, até 50 mil reais. Então me desculpe, você que tem dinheiro que ia negociar uma casa, um terreno de 100 mil, só vai poder sacar 50 mil agora. Então você não vai poder vender o terreno ou comprar o terreno. Jeff Gomes, no mínimo preso. Perfeito, cara. O que tá acontecendo agora é o seguinte. Hoje o Fernando Collor de Mello, ele é senador, tá? Mas o que aconteceu? Eu não vou abrir esse vídeo aqui porque eu não quero que o YouTube derrube o meu canal aqui. Collor anuncia pré-candidatura ao governo de Alagoas com apoio do Bolsonaro. Isso aqui que eu tô mostrando para vocês é a realidade do nosso país. O cara tá anunciando a candidatura dele a governador de Alagoas, mano. De Alagoas. Esse cara foi o cara responsável por fazer isso aqui, ó. Bloqueio do dinheiro. Na época ali de 1990, o cara fez o bloqueio do dinheiro, muitas pessoas se suicidaram e esse presidente era para ter sido preso, né? Era uma pessoa que deveria ter sido preso por isso que ele fez, pelo que ele fez. Tem inclusive documentário, tá? Caso você queira saber um pouco mais, tem documentários que falam, tem um documentário criado por causa do plano Collor, tá? E o cara tá aqui de volta, gente, para se candidatar agora a governador de Alagoas, com apoio do nosso presidente. Então, assim, novamente eu friso, eu não sou canal partidário aqui, não tenho partido nenhum, não tô tomando frente de ninguém. Pra mim, eu não tô nem aí pra nenhum político, não me importa, só que é com o dinheiro do seu bolso, dos impostos que você paga, que você vai financiar essa candidatura de um cara que arruinou o Brasil no passado, em 1990 ali, e ele tá voltando novamente pra política, como se nada tivesse acontecido, né? Ele era senador, inclusive, por todo esse tempo e agora vai virar
se ele for eleito, governador. Olha que legal. Então, pessoal de Alagoas, se o pessoal de Alagoas, alguém de Alagoas estiver vendo essa live, né, e não conhecer o Fernando Collor de Mello, foi o nosso presidente no passado. Tenham muito cuidado. Por que eu estou falando de tudo isso? Justamente por essa notícia aqui. Acredito que vocês estão conseguindo ver aí certinho. Deputado federal brasileiro Paulo Martins. Quem que é esse cara? Ser um investidor antifrágil é isso. Você conhecer o passado e pensar no longo prazo sempre. Então o que acontece? É você conhecer as pessoas que estão no poder. Não estou dizendo para você ser apaixonado por política. Eu detesto política porque é muito sujo. Tudo sujo. Mas a gente saber o que está acontecendo. Aqui é o Paulo Eduardo Martins. Muito provavelmente deve ser esse deputado aqui. Deputado Paulo Martins, né? Deve ser ele aqui. PSDB, sei lá. É afiliado ao PSDB, etc e tal. Então, o que ele vai fazer? Apresentou um projeto de lei. O que quer dizer que não é uma lei que está vigente, né? Não é uma lei que está sendo executada, mas apresentou um projeto de lei que propõe ampliar o uso de moedas digitais no país como meio de pagamento, bem como poderes judiciais para confisco. Quando você lê essa frase, você diz, pô, o cara tá pretendendo ampliar o uso de moedas digitais como meio de pagamento. Aí você pode pensar, nossa, que cara bom, né? Ele vai trazer aí, então, a gente vai poder melhorar e poder utilizar o Bitcoin para fazer pagamentos. Mas leia toda a frase, né? Ó, bem como os poderes judiciais para confiscos. Tá? Confisco, para quem não sabe, confisco é roubo, né? Vai ser confiscado isso, vai ser tomado de você, tá? Se você não sabe o que é confisco. Regulamentação. O deputado Paulo Martins, PL-PR, apresentou um novo projeto de lei complementar para alterar o dispositivo da atual legislação sobre criptoativos no Brasil. O projeto complementa o artigo 835 do Código de Processo Civil e pede a inclusão de criptomoedas como meio de pagamento. Até aqui você pode falar, pô, que bom, né? Vai ter agora como pagar algumas coisas com criptomoedas, olha que legal. Atualmente, os criptoativos são classificados como sendo bens e direitos, o que justifica o uso do ativo como meio de pagamento. O documento afirma que, embora os ativos criptográficos não sejam a moeda em si, eles podem ser utilizados como um ativo financeiro, um meio de troca ou pagamento, bem como um investimento e uma ferramenta para acessar bens e serviços. Se o projeto for aprovado, os criptoativos não se tornarão moedas de curso legal no país, mas sim um meio de pagamento legal, ou seja, vai estar legalizado utilizar criptoativos para fazer pagamento se a própria instituição que estiver vendendo alguma coisa quiser utilizar, né? E agora é isso aqui que eu quero trazer atenção para vocês. Prestem atenção nisso aqui. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui. Eu vou deixar destacado aqui para você ver. E também propõe permitir que os órgãos legisladores confisquem criptoativos e congelem contas em exchanges de criptoativos. Eu vou ler novamente para que você não esteja ouvindo coisas da sua cabeça aí, mas enfim, preste muita atenção. Além de propor que a moeda, né, os criptoativos sejam utilizados como meio de pagamento, propõe também permitir que os órgãos legisladores confisquem criptoativos e congelem contas em exchange de criptoativos. Gente, é o seguinte, só para eu explicar para vocês aqui, ó. Nessa parte onde ele diz que também propõe permitir que órgãos legisladores confisquem os criptoativos e congelem contas em exchange de criptoativos, é tipo assim, eles vão utilizar isso como desculpa para falar sobre lavagem de dinheiro com criptomoedas. Mas o que na verdade ele se esse projeto de lei for aprovado, o que vai dar a permissão do legislador confiscar e congelar a moeda de qualquer pessoa que esteja fazendo qualquer coisa, qualquer uso da criptomoeda que não esteja de acordo com o que o governo acha viável. Pô, Ítalo, você tá viajando demais e tal. Você tá, caramba, cara, viajando demais nesse negócio. Eu vou botar uma notícia aqui que eu acho que vocês já devem ter visto. E aí vocês vão entender por que esse lance aqui dos órgãos legisladores poderem confiscar criptoativo e congelar conta nas exchanges de criptoativos é perigoso. O Canadá, em fevereiro de 2022, estava tendo greve dos caminhoneiros lá. E o que aconteceu no Canadá? Vou deixar bem claro caso vocês não tenham visto, tá bom? E aí vocês me dizem se não tem semelhança com isso aqui que eu acabei de ler para vocês.
As pessoas estavam doando para contas de alguns caminhoneiros Bitcoin para poder ajudar eles, que eles estavam no protesto, eles estavam sem dinheiro, algumas pessoas estavam sem dinheiro para continuar, o protesto se estendeu por alguns dias, né? E aí o que acontece? O governo não gostou do protesto dos caminhoneiros, que eles queriam liberdade por causa do negócio de antivacina, etc e tal. Beleza. Isso aqui toda pessoa, né? Ela tem a liberdade de poder protestar contra aquilo que ela discorda ou concorda, né? O governo, como não gosta nada disso, fez um congelamento das contas. Aqui está o trecho da mulher lá, eu esqueci, ela é representante lá da parte financeira lá do país, sobre o que ela decidiu, o que o país decidiu nesse momento, tá bom? Presta muita atenção. A partir de hoje, um banco ou outro provedor de serviço financeiro será capaz de congelar ou suspender imediatamente uma conta sem uma ordem judicial. De novo, a partir de hoje, um banco ou outro provedor de serviço financeiro será capaz de congelar ou suspender imediatamente uma conta sem uma ordem judicial. Não precisa mais de ordem judicial para poder congelar ou suspender imediatamente uma conta, se o governo achar necessário. O governo está emitindo um pedido com efeito imediato sobre a Lei de Emergências, autorizando instituições financeiras canadenses a deixar de prover serviços financeiros temporariamente caso a instituição suspeite que uma conta esteja sendo utilizada para promover bloqueios e ocupações ilegais. Esta ordem abrange contas pessoais e corporativas, afirmou Chrystia Freeland. Ou seja, o governo, o Estado, ele precisa disso, ele precisa ter o controle em cima de tudo, tá? Ele diz aqui, ó, Bitcoin dispara nessa terça-feira, que foi lá em fevereiro. Conforme o Bitcoin não pode ser congelado ou confiscado, a Lei de Emergência do Canadá é mais uma prova de que este ativo é fundamental para aqueles que não querem que o governo coloque a mão no seu dinheiro. O que ele quer aqui? Vou ler de novo para vocês, ó. Propõe permitir que órgãos legisladores no Brasil, né, confisquem criptoativos e congelem contas em exchange de criptoativos. Acabou. Isso aqui eles vão utilizar como desculpa a questão de lavagem de dinheiro, etc e tal, mas é só para poder aprovar a lei e eles fazerem o que quiserem, pronto. Quando eu digo para vocês prestarem um pouco atenção a essas notícias, não é para você ficar louco aí por política não, que eu acho que é uma desgraça a política aqui desse país. Isso aqui é corrupto pra caramba. Mas fiquem atentos, tá? Fiquem atentos nessa questão. A lei não foi aprovada, tá? Isso é um projeto de lei, também não vão ficar louco aí. É um projeto de lei, mas abram o olho, né? Estejam acompanhando para vocês verem qual que é o real interesse do Estado. O Estado não pensa no bem-estar de ninguém. O Estado pensa no bem-estar próprio. Nós vivemos em um país totalmente corrupto. É por isso que existem as criptomoedas, porque é livre mercado, coisa que nenhum Estado tem aqui, né, no país. Livre mercado não existe aqui e as criptomoedas vêm para isso, para a gente ter livre mercado e a gente poder negociar aí com liberdade, sem ter que ficar dando satisfação para o governo do que eu estou fazendo com minhas criptomoedas.